Bom dia! E aí, meus amores? Se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, dá um ok para mim aqui no chat, por favor. Pode ser no privado mesmo, ok? Dá um ok para a professora aqui no chat, se vocês estão me ouvindo e me vendo. Mandem aí. Como vocês estão, meus amores? Muito obrigada, Eduarda, Caroline, José. Estão me ouvindo, meus amores? Show, bom dia! Estão com saudade? Não precisa responder não, tá? Tô sem maquiagem, gente, eu tô linda! Mas obrigada pelo elogio, Marcele. Meus amores, né, tudo isso é muito novo para nós. Infelizmente, bom dia, Renato. Infelizmente, né, nós estamos nessa situação, mas o ser humano é maravilhoso, o ser humano é camaleão, nós estamos sempre nos adaptando, nós vamos vencer, vai dar tudo certo. Infelizmente, agora nós nos vemos um pouquinho menos, né? Sou professora de vocês da disciplina de filosofia, mas deixei vocês em ótimas mãos. Então, filosofia, né? Nós vamos retomar alguns pontos, já sabem como estão funcionando, né? Mas eu acho o máximo isso, porque é uma matéria, né? Uma disciplina que vocês ainda não tiveram, vocês começam a ter agora, né? No primeiro ano do ensino médio, e nós vamos relembrar alguns pontos, né? A filosofia, eu particularmente sou apaixonada, sou formada em filosofia também, né? Além da disciplina de história, entre outros. E filosofia é maravilhoso porque filosofia é pensar naquilo que já foi pensado. Filosofia é você dar um novo ponto de vista para uma mesma questão. Lembre-se, filosofia, uma pergunta, várias respostas, tá? Então nós temos sempre uma pergunta e várias respostas. Não é possível fazer correção da prova porque somente uma das salas realizaram a prova, mas fiquem em paz, gente, vamos deixar isso para depois, né? Nossa situação agora é outra, tá? Então vamos lembrar aqui, pelo menos, os pontos básicos, tá? Até nós chegarmos onde paramos, para poder dar continuidade. Então, não sei se vocês, né, nós conversamos em sala de aula, alguns tinham uma noção, outros ficaram, meu Deus, o que é filosofia? Ou confundem com sociologia. E, afinal, o que é? Vamos lá. Filosofia é pensar naquilo que já foi pensado. Filosofia é você ter uma outra resposta para uma mesma pergunta. Filosofia é realmente o teórico, tá? É o pensamento. O objetivo da filosofia é chegar à verdade, o que será questionado depois se de fato a verdade existe. Mas vamos com calma. Então, o objetivo da filosofia é chegar até a verdade, tá? A filosofia, ela é mágica, eu particularmente adoro, tá? Se vocês forem ter alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta relacionada à matéria, podem fazer no chat, tá? Pode ter participado, que aí, obviamente, somente eu vejo e respondo a todos. Por favor, né, meus amores, vocês já estão no ensino médio, postura, a mesma na sala de aula, vocês sabem como eu sou, né? Então, apesar que eu mutei vocês, porque eu tenho o poder do jaleco. Ok? Então, vamos lá. Filosofia é você pensar, então, naquilo que já foi pensado. Filosofia é você encontrar uma outra resposta para as mesmas perguntas. E aí nós começamos, então, a pensar. A filosofia, ela, na verdade, ela surge e ela encerra uma questão do mito, né? Então, até então, os mitos teriam sido criados, né? O mito teria sido carro do ovo. Os mitos teriam sido criados justamente com o objetivo de sanar as dúvidas do homem, né? O homem naturalmente é um ser que questiona. Pensa em uma criança. A criança, ela pergunta tudo. Por que aquele cheiro que é tanto lixo? Por que o céu é azul? Por que eu não posso ir? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A criança é chata, resumindo. Mas ela tem uma fase dos porquês. E é natural do homem o questionamento.
Nós sempre queremos saber algo sobre alguma coisa, tá? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando nós questionamos, acompanha aqui, quando você questiona, você fez algo antes, que é pensar. Então, você pensa, você formula uma hipótese, você questiona, desse questionamento vai sair um conhecimento, o conhecimento nos leva à sabedoria, a sabedoria nos leva à felicidade. Isso tudo de acordo com Aristóteles, tá? Bom, vamos lá. O mito, então, ele foi criado para poder explicar aquilo que até então o ser humano não tinha uma explicação lógica, tá? Bom, eu vou compartilhar uma telinha com vocês. Esse aqui é o maior mito da história. Lembre-se que não quero que vocês... É muito difícil, né? Porque nós temos os nossos princípios, principalmente religiosos, mas a filosofia, ela faz uma crítica, né? Não todos os pensadores, não todos os filósofos, mas há uma crítica dentro da religião. Porque, de acordo com uma parte dos filósofos, a religião, ela emburrece o homem, uma vez que ele passa a aceitar tudo que é determinado por ela, pela religião, pela igreja, e não questiona. E como eu falei agora há pouco, o questionamento leva ao conhecimento, que leva à sabedoria, que leva à felicidade, tá? Então, devido a essa questão, há uma crítica muito grande. Não estou aqui para desconverter ninguém, apenas lembre-se, filosofia é dar um novo ponto de vista sobre alguns assuntos. Esse aqui da foto, vocês estão vendo a foto? Estão vendo, gente, aqui? A tela compartilhada, dá um sim aí, manifeste-se, por favor. Ai, gente, adoro. Olha como vocês são demais. Sim, sim. Ai, muito obrigada. Valeu, então. Beleza. Vamos continuar aqui. Gosto assim. Essa tela, ela representa o paraíso. Gente, Jardim do Éden é o mito mais contado do Ocidente, tá? Que é o mito dos hebreus, ou seja, o da Bíblia, tá? Professora, por que é um mito? É um mito, porque mito, caminhão passando, mitos são histórias não comprovadas, tá? Mitos são histórias não comprovadas, elas podem ser verdadeiras ou não. Então, prestem atenção na diferença. O mito, historicamente, ele é respeitado, ok? Agora, oi. Quem tá falando aqui? Ops, não tirei não. Espera aí que eu vou resolver. Obrigada por avisar. Espera um pouquinho. Deixa eu mutar vocês de novo. Releia os trópicos, um rio perene. Pronto, mutei vocês de novo. Vocês não vão conseguir mais mutar. Não, já mutei de novo. Pronto. Só eu falo, porque só eu tenho o poder do jaleco. Palhaçada. Pronto, todos mutados de novo? Dá um ok aí para nós continuarmos. Show. Obrigada, Guilherme. Obrigada, José. É isso aí. Só eu falo, malá. Volta aqui. Para de palhaçada. Pelo amor de Deus, estou no ensino médio. Não se esqueça que nós vamos nos encontrar de novo, hein? Pego vocês. Por que o mito dos hebreus, que é o mito da Bíblia, ele é considerado um mito? Porque mitos são histórias não comprovadas, tá? Elas podem ser verdadeiras ou não. Então, historicamente, devem ser respeitadas. Agora, não dentro da filosofia. Por quê? Vamos lá. O mito, ele trabalha com fantasia, ele trabalha com aquilo que nem sempre é racional. A filosofia, ela só trabalha com aquilo que é racional, tá? Então, por que o mito dos hebreus, que é o mito da Bíblia, ele é considerado um mito, afinal? Porque são histórias que não são comprovadas 100%, né? Então, quando nós pegamos aí o mito dos hebreus, que é o da Bíblia, e pensamos racionalmente em um homem, né, Jesus Cristo,
que é o protagonista da história. Quando você pega e para analisar um homem que morreu, ressuscitou 3 dias depois para morrer de novo, não faz muito sentido, né? Racionalmente e cientificamente falando, é impossível, tá? E aí nós abrimos outra aba que se chama fé. Aí sim, fé é você acreditar naquilo que você não vê. Isso é fé. Então você vê que você tem 3 parâmetros, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, você tem 3 parâmetros. Você tem o mito, tá? Que veio antes da propriamente da religião. Mito, religião, perdão, mito, filosofia e religião. Então, o mito são histórias não comprovadas, fantasia. Filosofia, tudo aquilo que é baseado na fé, perdão, tudo aquilo que é baseado. Bom, você tem primeiro o mito, são histórias não comprovadas, fantasia. Você tem a filosofia. A filosofia já é tudo que é racional e lógico. E a religião, que é baseada na fé, que é aquilo que é quando você acredita, né? De uma maneira fé, você acreditar naquilo que você não vê. Então, é ligado à religião, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para nossa telinha. Então, nós começamos com esse questionamento, certo? Olha lá, origens do mito, que eu falei já basicamente, tá? Lemos o mito de Osíris, né? Então, na verdade, os mitos são histórias criadas pelo ser humano para justificar o que até então não se tem como justificar dentro da razão e da lógica. Essa será uma função da própria filosofia, tá? Depois, nós temos, na sequência, os pré-socráticos. Então, quem são os pré-socráticos? O Sócrates, primeiramente, ele é o Jesus Cristo da filosofia. Então, tudo se divide entre antes e depois de Sócrates. Os pré-socráticos, obviamente, são aqueles que vieram antes de Sócrates. Os pré-socráticos acreditam, de uma maneira geral, que tudo que existe está sobre um princípio da natureza, tá? Então, eles têm aí, ó, aqui é só para nós nos localizarmos, né, contextualizar essa questão. Então, ó, isso aqui vocês viram em história. Época pré-socrática, são todas as bolinhas amarelas, ó, que nós já falamos de cada um. Tales de Mileto acredita que o princípio de todas as coisas é a água, Anaximandro, Anaximenes, e por aí vai. Época clássica, isso é dentro da história, tá? E a helenística. Clássica são aquelas das guerras, e helenística, quando há o domínio, né? E o fim da Grécia Antiga. Vamos fazer uma reflexão, tá? Eu vou estar nessa parte aqui, ó. Pra vocês acompanharem juntos. Rapidamente, ó. Os mortais acreditam que os deuses nascem, falam e se vestem de forma semelhante à própria. Os etípes imaginam seus deuses pretos e de narizes achatados. Os tracianos, ao contrário, os veem ruivos e de olhos azuis. Se as vacas pudessem pintar e produzir obras como os homens, elas criariam e representariam suas divindades e sua imagem e semelhança aos dos deuses. Os cavalos teriam feições equinas. Os das vacas se pareceriam com elas e assim por diante. Isso aqui é uma rápida reflexão, onde, na verdade, né, Xenofone, ele fala o seguinte: essa questão de nós acreditarmos que nós somos a imagem e semelhança de Deus seria o oposto. Porque se o ser humano ele é capaz de produzir, não há sentido. Ou seja, o que eu estou querendo lhe dizer é que nós, seres humanos, criamos os deuses. E você não iria crer num Deus que é muito diferente de você. Você vai crer num Deus onde é a sua imagem e semelhança. Então, na verdade, nós criamos um Deus que é a nossa imagem e semelhança. Nós não somos imagem e semelhança dele, porque fomos nós que o criamos. Por quê? Porque o ser humano ele não vive sem líder, ele não vive sem a política, por isso a Grécia, e ele não vive sem uma religião e um ponto de fé, tá? Então, seria esse o motivo, né? Lembrando que a filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga, justamente porque na Grécia propiciava essa questão,
as ágoras, que eram as praças públicas, dos quais os homens poderiam sentar-se e conversar para decidir o que seria melhor para a polis, ou cidade-estado. Tá? Então, perceba a reflexão que nós estamos tendo, né? Que é a questão da religião. Porque, na verdade, a religião, ela é criada, e vocês devem trabalhar melhor isso em sociologia, creio eu, ela é criada para quê? Para um controle de massa, um controle da população. Porque imagine, se eu não chego para a maior parte da população, que nós sabemos que é pobre, e falamos assim, olha, você é pobre, mas você vai herdar o reino dos céus. Não tem problema, você é pobre, mas Jesus foi humilde, Jesus veio num burrinho porque tu quer ser rico. Não, ser pobre é bom, Deus abençoa. Imagina o caos que o mundo seria se a maior parte da população, que são pobres, não compreendesse ou não cresce, né? Não acreditasse nisso que eu falei agora. Então, a religião ela tem uma função muito importante, que é controlar essa massa. E os primeiros filósofos, eles trazem essa ideia. Eles falam que, na verdade, os deuses, e claro que na época, criticando os deuses atenienses, que eram politeístas, só para lembrar, criticavam, falando que, na verdade, os deuses, e sabemos que os deuses gregos são o que nos difere dos deuses gregos. Tem uma atividade em história que fala sobre isso. A única questão que nos difere dos deuses gregos é a imortalidade, porque os deuses gregos, eles invejam, eles se apaixonam, né? Assim como nós. Então, é uma reflexão. Meus queridos, até aqui vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Vocês querem fazer uma pergunta? Podemos avançar? Escreve aí para a tia Thaís. Tá de boas. Vocês são demais. Obrigada, viu, gente? Quero agradecer aos alunos que estão aí do outro lado, principalmente aqueles que estão interagindo aqui, que estão acompanhando. Tudo é novidade, né, para nós. Então, agradeço bastante. Show de bola. De boas, ok. É nóis. Vocês são demais. Bom, e aí nós falamos sobre os pré-socráticos, né? Onde eles acreditam que tudo que existe é iniciado a partir da natureza. Aí nós falamos sobre eles, eu coloquei até na lousa eles com suas palavras-chave, né? Na apostila em si, vocês têm, na verdade, eles trabalhados, né? Ó. E dentro dos pré-socráticos, nós temos Sócrates, tá? Perdão, dentro dos pré-socráticos, aí antes de Sócrates, nós temos os sofistas, tá? Bom, sofistas, eles vêm de Sofia, que significa sabedoria. Então, esses sofistas, eles fazem parte dos pré-socráticos, né? E eles acreditam que tudo que existe, na verdade, não tem uma verdade absoluta. Repetindo, os sofistas fazem parte dos pré-socráticos. Os sofistas fazem parte dos pré-socráticos e eles acreditam que não existe uma verdade absoluta. O que existe são pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, tá? Por quê? Porque o conhecimento ele é muito amplo, ele é muito vasto e as opiniões seriam diferentes, tá? E aí é justamente quando nós temos o surgimento, né, de Sócrates, que fala que existe sim verdade absoluta, que é onde nós paramos, né? Sócrates e o nascimento da filosofia. Então, Sócrates é o cara que aparece e fala que existe sim verdade absoluta, tá? E aí nós vamos descobrir como para ele nós se dá essa verdade absoluta, né? Então, que ele contextualiza, nós já falamos, contextualiza falando, né, Sócrates viveu no período de ouro, de Atenas, né, Sócrates é considerado o pai da filosofia. A primeira grande diferença de Sócrates é que Sócrates ele visa, né, o homem. Então Sócrates ele visa a questão do homem, ou seja, enquanto os pré-socráticos, os próprios sofistas, eles acreditam na questão no estudo da natureza, Sócrates fala o seguinte, que o estudo da natureza é claro que é importante, mas é secundário. O que deveríamos estudar de uma maneira mais focada seria
o homem. E quando fala o homem, vamos lembrar que ele está se referindo ao ser humano, tá? O ser humano deveria ser o estudo e a preocupação de todas as coisas, não a natureza em si. Lembrando, não é que a natureza não seja importante, mas a natureza, ela deve ser secundária e o principal deveria ser o estudo do homem, tá? Outra questão socrática muito polêmica que Sócrates, além de trazer o estudo para o homem, ele afirma que a alma é o que nos difere, enquanto uma boa parte afirma que o que nos difere dos demais seres vivos é a questão do raciocínio. Sócrates fala, não, gente, pensar todo ser humano pensa. Cada um, óbvio, à sua maneira, mas todos pensam. Agora, o que nos difere dos demais seres vivos é o fato de termos alma. E aí, meu amor, ele abre um leque, e aí agora é onde a filosofia deslancha, é um dos principais motivos aí, não diria o principal, que difere aí entre antes e depois de Sócrates. Sócrates é o cara que vem falando que o ser humano tem alma. E ele ainda afirma que essa alma, ela é imortal, tá? Que será trabalhada muito bem, nós vamos ver para o seu discípulo, né? Entre eles, Platão. Então, nós vamos ver essa questão. Bom, aí nós temos o método socrático, ó, onde ele fala o quê? Sócrates fala muito sobre a maiêutica. Vamos lembrar que a mãe de Sócrates, ela era parteira. Então, Sócrates, ele tinha um reconhecimento pela sua sabedoria, não pela sua posição social. Ele era de origem humilde. A mãe dele era uma parteira. E a maiêutica, ela seria aí o poder do diálogo, tá? O Sócrates, ele acredita muito na questão do diálogo, no poder do diálogo, porque nós, seres humanos, nós temos aí, diferente dos demais seres vivos, o poder do diálogo, o poder de dialogar, de falar, de conversar e de chegar no que seria melhor, pelo menos para uma maioria. Por isso, mais uma vez, a democracia ateniense. Ele traz, né, a questão do princípio ético, aqui, ó, no pensamento socrático, uma vez que o ser humano é racional, ele teria a capacidade de conhecer a verdade, que não se encontra somente nele, mas também na natureza. Como o ser humano faz parte da natureza, pode-se dizer que participa da verdade e pode ter acesso a ela pelo pensamento. Então, Sócrates valoriza muito a questão do diálogo, mais uma vez falando, quando você fala, você questiona, e aí você leva um raciocínio, leva o questionamento, que leva a sabedoria, que leva a virtude, tá? Bom, Sócrates, ele nunca nada escreveu, tá? Ele nunca escreveu uma linha, né? Acredita-se que pelo fato dele sustentar a ideia do diálogo, então por ele sustentar a ideia do diálogo, de que seria mais importante, ele nunca nada escreveu. Tudo que nós temos registrado sobre Sócrates foi pelos seus discípulos, em especial Platão, que é o nosso próximo pensador. Ó, aqui é a questão da alma. Ó. E, meus queridos, tudo bem? Alguma pergunta sobre o que nós falamos até aqui? Questão socrática, questão de nós termos alma, a questão religiosa. Tudo bem? Diferença? Mito, filosofia, religião. Gostei da pergunta. Vamos lá. Sócrates acreditar em alma não seria um mito? A princípio, né, ou seja, no período que ele traz esse questionamento, não. Postalmente será questionado. Tá? Então vamos justificar aí o porquê. Por que não? Porque quando nós falamos disso aqui, que é a questão da mente, então quando nós falamos de mente, o que tá dentro dela? Um pensamento, uma memória, uma ideia, um sonho, tudo isso é metafísico, ou seja, é além do físico, né? Tudo isso que eu falei agora, sonho, pensamento, memória, não é físico, tudo bem? Tudo que é metafísico, ou seja, que não é físico, como esses exemplos que eu dei,
se aplica a Deus, por exemplo. Deus é metafísico, tá? Então, na verdade, quando o Sócrates traz a questão da alma, o que ele está querendo dizer, na verdade, é que o nosso corpo, ele morre, tá? Ele passa pelo processo do envelhecimento e morre. A nossa alma, que seria a vida em si, o conhecimento, em especial para Sócrates, isso é eterno. Tanto que Sócrates ele foi condenado, né? Foi julgado, condenado à morte, obrigado a se auto-punir, a se auto-envenenar, e claro, chega à morte. Então, assim, eles tiraram tudo de Sócrates, a liberdade, porque ele ficou preso, tiraram a sua própria vida, mas algo não tiraram, que é o quê? O conhecimento e a sabedoria de Sócrates. Tanto que hoje, às 9h30 da manhã, você está aí sentado, me ouvindo e escutando, aprendendo sobre Sócrates. Entende? A alma em si, é que nós estamos muito ligados a uma associação de alma, uma questão religiosa, tá? Mas a alma para Sócrates não é uma questão assim. A alma é aquilo que é imortal, aquilo que não se altera. Tá? Vai ser explicado bem melhor por Platão, mas já estou adiantando porque vocês perguntaram ali. Tá? Então, a alma para Sócrates não é uma questão assim ligada à religiosa, é uma questão ligada a aquilo que não se altera e não muda. E para ele, o que não se altera e não muda é o conhecimento. Por isso ele valoriza tanto. Deu para entender? Tudo bem? Aí a Marcele que perguntou. Dá um ok aí, gente. Se vocês entenderam, então faz outra pergunta em cima, que aí eu vou arranjar um jeito de vocês entenderem. Ótimo, show. Então é por isso que eu estou falando, a dificuldade da filosofia é justamente essa. É você compreender desconstruindo os nossos princípios, né? Você entender o pensamento de alguém. É difícil, claro que é, porque nós não entendemos bem o nosso pensamento, mas entender o pensamento de alguém, né? Mas é olhar com os olhos daquela época, olhar e tentar pensar da maneira que o pensador, o filósofo, traz a ideia. Porque realmente, se nós formos pensar com a concepção que nós temos, aí vai ficar difícil, nós vamos ter. Mas está certíssimo, tá? Obrigada aí por ter dado o ok, por estarem respondendo, tá? Podem fazer perguntas. Gostei bastante da participação, agradeço por vocês estarem aqui, por participar, né? Nossa aula já está chegando ao fim. Se tiver mais alguma pergunta, já lança aí para eu ir finalizando, tá? Ah, e aí depois, né, nós vamos trabalhar isso que nós não conseguimos fazer ainda, tá? Na próxima aula eu vou fazer junto com vocês, né? Porque na verdade, na última aula, e que eu gostei bastante, nós trabalhamos as duas grandes frases de Sócrates. Eu vou retomá-las aí na próxima aula, tá? Nós trabalhamos aquela frase do só sei que nada sei, onde eu expliquei para vocês em detalhes que na verdade o só sei que nada sei, os alunos adoram falar, eu só sei que nada sei. Na verdade, é um grande exemplo de reconhecimento, de humildade socrática, né? Então ele fala, eu só sei que nada sei que eu não possa saber, eu só sei que nada sei que os outros não saibam, eu só sei que nada sei que eu não possa vir a saber, eu não sei, só sei que nada sei o que não posso adquirir e por aí vai. Então, na verdade, é uma demonstração e um reconhecimento de humildade, né, de Sócrates, tanto porque seria ridículo ele afirmar que nada ele sabe, se ele era considerado o homem mais sábio da época, né? Então não faria sentido nenhum essa situação, tá? E outra frase que nós falamos também, que, nossa, ela é importantíssima e hoje, com certeza, você irá utilizá-la para outras questões aí, é o conhece-te a ti mesmo, né? Você se conhecer, lembra que nós falamos da questão da ofensa, né? Você se conhecer é algo muito importante, porque se você se conhece, ninguém te atinge, ninguém te ofende. Afinal, a ofensa é algo que é igual a um veneno. Ela só funciona se você toma, se você pega para si. Se você se conhece, ninguém te atinge, ninguém te magoa. Por quê? Porque você sabe quem você é, ok? Tudo bem?
Bom, gosto dessas reflexões. Eita, né, que apareceu um negócio aqui. Gosto dessas reflexões, né? Nós vamos trabalhar mais essa questão do autoconhecimento, né? Porque de fato, se você se conhece, né? Você conhece os seus limites emocionais, seus limites físicos, seus limites financeiros, os seus limites dentro acadêmicos, por exemplo, você com certeza consegue lidar melhor com tudo, né? Gosto também e te fala que não é o que você fez da vida, mas é o que você fez com que a vida fez de você. Olha que interessante. Por que isso? Porque nem tudo está no nosso poder de escolha, né? Então, escolher a morte de alguém ou escolher, por exemplo, vai chover final de semana, são coisas que fogem do meu controle. Então, são coisas que você tem que se adaptar. O que você faz com que a vida fez de você, né? E as outras que nós temos escolha, Sócrates fala que nós temos que entender que a nossa vida, ela é refletida pelas nossas escolhas, tá? Exclusivamente pelas nossas escolhas. Depois nós vamos profundo, né? Eu também gosto, é profundo, realmente, porque nós temos que parar de nos vitimizar e colocar a culpa em qualquer outra coisa que não seja nossa. E não, né? Vocês então já estão numa idade onde podem tomar decisões importantes para a vida de vocês. Eu amo essas reflexões. É gostoso mesmo para nós pararmos para pensar e parar de reclamar um pouquinho, né? Então, meus amores, nossa aula chegando ao fim, tá? Eu agradeço a presença de todos. Então, vamos trazer mais reflexões profundas dessa maneira, né? Porque realmente nós temos que parar de nos vitimizar e tomar a rédea das nossas vidas, entender que nós podemos ter o poder de escolha, sim, e que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade é culpa nossa, que é porque nós permitimos o que façam conosco, tá? Então tomem cuidado com que aquilo que você permite que os demais façam com você, porque você está dizendo para essa pessoa até onde ela pode ir. Beleza? Então, um beijo, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês, pela interação aqui no chat, tá? E vocês podem sim fazer aí, elaborar perguntas, questões para as nossas próximas aulas, sem problema nenhum, ok? Um beijo, obrigada pela presença e obrigada pela interação. Saudades também de vocês, não tenham dúvidas. Vocês fazem parte da minha vida. Nós vamos nos ver em breve, fisicamente. Tchau! Lembrando que depois vocês vão ter os exercícios, tá? Beijos!